Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar de ondulatória, grandezas físicas associadas às ondas. O que são os elementos de uma onda? Para descrever uma onda, são estudadas as propriedades adequadas à sua natureza. Que propriedades são essas? Bem, vamos imaginar o seguinte, né? Eu sempre digo que eu, como professor de matemática e física, sou um péssimo desenhista. Então, aqui tem uma pessoa, perfeito, e essa pessoa está segurando uma corda. E esta corda, ela está amarrada em uma parede, um poste, sei lá, em alguma coisa. Essa pessoa aqui vai fazer o quê? Aqui está a minha pessoa. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer balançar essa corda no sentido para cima e no sentido para baixo. Fazer uma oscilação, uma perturbação nessa corda. Então, o que vai acontecer com essa corda? Ela vai fazer este movimento aqui. Perfeito? Como esse desenho aqui não é dos melhores, vamos fazer de conta que eu bati uma fotografia deste movimento e cheguei a esta parte aqui. Bem, então vamos lá, vamos destacar esses pontos principais. Então a primeira situação, lembra que a corda ela estava em equilíbrio, quietinha aqui. Então a gente chama essa parte aí de, aqui, ó, essa corda quando ela está assim, de posição, ó, posição de equilíbrio. Quando ela estava paradinha. Esses pontos aqui mais altos, aqui, aqui e todos os outros, a gente chama de pico ou crista. Normalmente vocês vão escutar esta aqui, ó, crista. Pico é a segunda forma de chamar ela. Essa parte aqui de baixo, ó, esse aqui é chamado de vale ou cavado. Perfeito? É mais conhecida como vale. Nós temos uma outra parte que nós chamamos de comprimento da onda. O que é o comprimento da onda? O comprimento da onda é a distância que sai de uma ponta a outra de uma crista ou de um vale ou de qualquer parte disso. Esse comprimento de onda ele é representado por essa letra aqui, ó. Essa letra chama-se lambda. Lambda. Perfeito. Essa aqui é o nosso lambda, comprimento importantíssimo. O lambda ele tem a unidade de medida em metros. Nós temos uma outra denominação que a gente vai precisar também, que é uma coisa chamada amplitude. A amplitude é em relação a esse eixo central. É a distância do pico até o eixo central ou do vale ou cavado até o eixo central. Isso chama-se amplitude. Perfeito, pessoal? Amplitude da onda, o comprimento da onda. Opa, que eu não botei aqui, ó. O lambda, que é o nosso comprimento. Perfeito. Então, com isso, a gente tem duas coisas que a gente precisa saber. Frequência e período, tá? Então vamos lá. O que é frequência? É o número de oscilações completos que ocorre em um determinado espaço de tempo. O que é período? Tá? A frequência é o F, o período é o T. Espaço de tempo que uma onda leva para completar um ciclo. Os dois não tem, são totalmente diferentes. Tá? Então nós temos aqui a frequência, a gente tinha uma fórmula lá na oscilação, que a frequência seria o número de ciclos completo por tempo. Então vamos lá, vamos pensar da seguinte maneira. Tá? Frequência, vamos fazer de 10 ciclos por um tempo de 20 segundos. A nossa frequência seria algo em torno de 0,5. Que unidade de medida a gente tem aqui? Hertz, lembram? A gente estudou
isso aqui já em uma outra videoaula que eu posso colocar aqui para vocês. Uma outra maneira de pensar, como frequência e período são um inverso do outro, o período t vai ser o quê? O tempo completo, o tempo pelo número de ciclos. Então vamos lá, vamos pegar nosso mesmo exemplo. Qual foi o tempo? 20. Qual foi o número de ciclos? 10. Então o que quer dizer esse 2 aqui? É de 2 segundos. O que quer dizer esse 2 segundos? Os 2 segundos é o tempo que ele leva para fazer um ciclo completo. O que a gente entende por um ciclo? É iniciar o movimento, subir, descer e vir até aqui. Esse aqui é um ciclo. Um ciclo, 2 ciclos, 3, 4 ciclos e um pedacinho aqui está representado. Perfeito? Vamos ver então outras maneiras de escrever isso aqui. Nós temos uma fórmula, se vocês se recordam, que tempo é 1 sobre frequência ou a frequência 1 sobre tempo. Então, o que acontece com isso? Quando o período cresce, a frequência diminui, porque é um inverso do outro. Quando o período diminui, a frequência cresce. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente botar um exemplo aqui para vocês. Tá? É a representação das ondas. Perfeito? O que tem que ficar claro para vocês é o seguinte. O que quer dizer o período? Tá? O tempo necessário para produzir uma onda. Quantidade, a frequência de ondas produzida em um intervalo de tempo. Então, reparem como uma é o inverso da outra. Aqui é o tempo necessário para uma onda. Aqui é a quantidade de ondas em um determinado espaço de tempo. Bem, nós temos a onda, ela se propaga uma velocidade. Então, nós temos aqui, vamos pensar na nossa velocidade. O que é velocidade? Velocidade é distância por tempo. Só que para nós, né? Para nós, a distância vai ser quem? O nosso lambda, o comprimento de onda. E o nosso tempo vai ser quem? O nosso período. Perfeito? Então a gente pode reescrever essa fórmula da seguinte maneira. A velocidade de propagação de uma onda é o comprimento dela pelo período dela. Tranquilo? Eu vou escrever ela um pouquinho diferente ainda. Ó. Vai ser o comprimento de onda vezes 1 sobre t. O que é esse 1 sobre t que a gente tem aqui? Se vocês se recordam, 1 sobre t é o nosso próprio f. Então a gente pode vir aqui e fazer essa troca aqui. Ó. Lambda sobre f. Esta fórmula aqui, o V igual ao lambda vezes f, o que é que a gente diz sobre isso? Aqui, ó. Vamos lamber a ferida. Isso aqui é nojento, mas os animais fazem isso. Para nós não esquecer dessa fórmula. O que essa fórmula é para nós? A gente chama essa fórmula de equação fundamental da onda. E é importantíssima esta informação aqui. Igual a lambda sobre f, vamos só falar sobre as grandezas. A velocidade
ela tem que estar sempre em metros por segundo. O comprimento de onda sempre vai estar em metros e a frequência sempre vai estar em hertz. Só que existe uma maneira que ela pode estar em hertz ou em RPM. Lembram disto? RPM, então a gente tem que fazer umas conversões aqui. Como é que eu faço para passar de hertz para RPM e de RPM para hertz? Bem, se está em hertz e pede em RPM, eu tenho que multiplicar por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Se está em RPM e quero passar para hertz, eu vou dividir por 60. Então fica essa dica aqui, ó, é uma dica ou um lembrete para vocês, tá? Beleza? Vamos mais à frente um pouquinho. A velocidade de propagação de uma onda é definida por seu meio. Ele pode ser isotrópico ou anisotrópico. O que é isotrópico? Isotrópico é o mesmo meio. Anisotrópico, meios diferentes. Se ela está no mesmo meio, ela não muda sua velocidade de propagação. Agora, se ela está em um meio e troca de meio, ela muda sua velocidade de propagação. Não muda a velocidade. Boa pergunta teórica, né? Eles gostam de fazer isso. Muda a velocidade. Então vamos dar uma olhadinha mais no nosso caso específico, o isotrópico. Tá? O isotrópico a gente tem o quê? A gente pode ter frequência e comprimento de onda. Quanto menor a frequência, quer dizer, menor a quantidade de ondas, maior vai ser o nosso comprimento da onda. Perfeito? Agora, quando a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Então os dois são um ao contrário do outro. Um cresce, outro diminui. Olha aqui o comprimento de onda como diminuiu. Então, lembram de frequência, comprimento de onda e período que nós estávamos falando? O período seria aqui, ó, que eu estava falando lá para vocês, ó. O período para completar uma oscilação completa, esse tamanho. O período para completar uma oscilação completa, esse tamanho. Frequência. Quanto maior a frequência, menor o período. Quanto menor a frequência, maior o período. Quer dizer, ele demora mais tempo para completar a sua oscilação. A amplitude também. Quanto amplitude muito grande, ele vai contribuir também nessa situação. Perfeito, pessoal? Não esqueçam de, se assistir a aula, dar um joinha para nós, se inscrever no canal, né? Para dar uma força aqui pro professor. E até a próxima. Tchau!